O tema é o seguinte, olha, é uma visão sombria do futuro, porque aconteceu o seguinte, teve um engenheiro chamado Albert de Rochas, que ele era da Escola Politécnica de Paris, que ele escreveu no livro Vidas Sucessivas, que foi publicado no século XX, alguma coisa com relação a esse tema que eu vou falar com vocês agora, não é? Bom, ele desencarnou, não conseguiu desenvolver nada, ficou por isso mesmo, mas nos anos 80, uma psicóloga americana chamada Ellen Wallbeck, que quase 20 anos antes iniciaram uma cruzada para, através de experimentos, provar a inexistência da reencarnação. Só que ela se lascou todinha, porque ela descobriu que seria impossível não acreditar nas vidas sucessivas. Isso ela escreveu num livro chamado Revivendo Vidas Passadas, que é da editora Pensamento. Bom, ela resolveu ousar e encarar um novo desafio. Se é possível voltar no passado através da reencarnação, será possível ir para o futuro? Então essa foi a pergunta que ela fez para si mesma, né? E aí ela convocou alguns voluntários. E entre 1980 e 1985 ela realizou 2.500 experimentos entre regressões e progressões no tempo. E verificou que apenas 5% desses, que eram americanos, se via reencarnado por volta do ano 2100. Olha, aí começa, né, as presepadas, certo? Por isso que precisa tomar cuidado com o que se escuta, não é mesmo? Então, 5% se via no ano 2100. Muito bem. Bom, ela considerou alguns dados muito consistentes e conseguiu também descobrir que alguns revelaram que estiveram no ano 2300, porque quem esteve no ano 2300 já era entre 13% e 15% daqueles 2.500 experimentados, certo? Então, quem disse que conseguiu chegar ao ano 2300, disse também que existia uma retomada no crescimento populacional, porque havia tido um drástico decréscimo. Bom, vamos dar um ponto aí. Como essa pessoa morreu em 85, suas prospecções no futuro foram continuadas por um outro amigo psicólogo, um senhor chamado Dr. Chet Snow, que, vivendo na época na França, retorna ao seu país, verificando dados com 133 pessoas sob as expectativas para o ano 2100. Bom, o Dr. Snow encontrou 35 pessoas vivendo no espaço em viagens constantes ou colônias orbitando a Terra, o que sugere que o intercâmbio espacial ter-se-ia tornado uma rotina. Em 2100, 35 relataram que faziam viagens constantes entre a Terra e colônias ao redor da Terra. Tá dando para entender isso? Tá muito complicado. Seguimos em frente nessa mesma linha? Vamos em frente, né? Bom, aí vinha um segundo grupo, que eram de 24 pessoas, que essas 24 relataram que seria constituído de gente vivendo em pequenas comunidades terrenas, mas basicamente comunidades rurais, ou pelo menos afastadas dos grandes centros, e que, apesar da ausência dos confortos e sofisticações tecnológicas, seriam autossuficientes e até felizes. Puxa vida, ela acrescentou com isso, né? E ele acrescentou com isso, seriam até felizes, né? Quer dizer, vivendo longe das grandes cidades, em comunidades rurais ou afastados dos grandes centros, conseguiam ter um nível de felicidade um pouquinho melhor, né? Bom,
Essas pessoas conheciam, eram bem informadas e tinham uma familiaridade com a reencarnação. Aí vem o terceiro grupo. O terceiro grupo, de 41 pessoas, viviam em comunidades fechadas, altamente sofisticadas em termos tecnológicos, implantadas em espaços protegidos por cúpulas imensas, que se mantinham isoladas do ambiente externo, sempre árido e hostil, ou seja, o ambiente externo era árido e hostil, ok? Ao contrário do segundo grupo, que era feliz e descontraído, esse grupo fechado estavam todos descontentes e indiferentes, que era como se a vida fosse alguma coisa desagradável, uma imposição rotineira. Bom, aí vamos para o quarto grupo, e o último grupo na classificação do Dr. Snow. Ele era constituído por pessoas que ele considera como sobreviventes, seres marginalizados pelas catástrofes, vivendo a duras penas em regiões desoladas, usualmente em ruínas das grandes cidades do passado, como que regredidos à condição da vida mais precária que do século XIX, ainda dependendo de transporte animal, sem recursos que permitam o mínimo de conforto e segurança. Muito bem. Todos eles não sugerem ter havido nenhum apocalipse nuclear no período, tendo o desastre que impôs uma grande diminuição da população planetária. Bom, isso se justificava por agressões havidas na natureza desde os últimos séculos do segundo milênio, e o cenário descrito era desolador, mostrando um planeta devastado também pela arrasadora ação combinada de erupções vulcânicas, enchentes e abalos sísmicos, impondo o desaparecimento de regiões inteiras sob as águas dos oceanos e o ressurgimento de outras no fundo dos mares, avançando no tempo. As progressões entre 2300 e 2500 revelam a população mundial maior, comunidades mais espiritualizadas, parecendo consolidadas em expansão, uma longevidade maior que as anteriores e uma diminuição dos marginalizados, apesar de ainda haver violências de grandes e de diversas formas.